O continente Tianwu era respeitado por todos com seu poder, e os resíduos do QI estavam destinados a serem intimidados. Uma manhã no reino de Xilan, localizado na cidade de Wulan, os alunos estavam sendo treinados no campo de treinamento de artes marciais. Um dos pequenos alunos reclama a Feng Lei que não estava disposto para continuar no treinamento, e que também não achava justo que o inútil do Feng Hao estava descansando em casa enquanto eles sofriam ali. Feng Lei então responde ao carinha que Feng Hao era um jovem mestre da família Feng, mas de qualquer forma não importava isso. Ele havia usado pílulas milagrosas e só tinha conseguido obter o 3º nível de artes marciais. Feng Lei então completa que na verdade Hao não passava de um inútil que desperdiçava caras pílulas, e que no fim não era páreo para ele, e muito menos merecia ser mencionado ali. Os alunos então começam a gabar Feng Lei dizendo que a família Feng só dependia dele, e que na verdade ele era o mais forte da família. Pessoal, venho pedir humildemente a quem não é inscrito no canal para que se inscreva para estar fortalecendo, e caso gostem e quiserem uma continuação, comentem aí, e é claro, mete bala no like. Mas ao ver os alunos parados ali, o mestre já chega estalando a chibata, dizendo que não havia mandado ninguém parar. Enquanto isso, dentro da casa, lá estava o pequeno garoto de que todos estavam falando, Feng Hao, o inútil que todos estavam ofendendo. Os seus talentos eram medíocres, no entanto, ele tinha os melhores elixires e recursos da família Feng. Porém, o que ninguém esperava é que nada desses recursos ou elixires tinham algum efeito sobre o pequeno Feng. Enquanto o pequeno Feng estava dentro da banheira, um senhor chega do lado de fora dizendo que aquela água era composta por dezenas de preciosos materiais medicinais, que tinham a capacidade de melhorar a resistência e alcançar o efeito de melhorar e fortalecer o corpo. Porém, agora o material medicinal também havia se tornado escória, como realmente deveria ser. O senhor então pergunta ao jovem mestre se o material ainda não tinha sido absorvido. Porém, Feng Hao responde que ainda estava na mesma. O material acabava desaparecendo ao entrar em seu corpo. E triste, o garoto diz que ele realmente não passava de um completo inútil e pede para que o senhor parasse de gastar todos os recursos de sua família com ele. O velho então grita para que o jovem mestre não falasse aquilo, afinal ele era o único filho do mestre. Ali então o garoto faz um juramento que por mais difícil que fosse o desafio, ele jamais falharia as expectativas do velho. Mais tarde, lá estava o pequeno Feng Hao treinando, e não conseguia acreditar como as pessoas achavam aquela arte inútil. Afinal, o pequeno Prota acreditava que poderia conquistar a natureza, e estava decidido que se eles praticassem 50 séries por dia, ele então praticaria 100 em um só dia. Então um dia ele finalmente poderia contar com o tal esforço. Porém, enquanto o pequeno prodígio estava treinando, ele sente a presença de alguém à espreita, e quando o rapazinho se vira, ele acaba dando de cara com uma espécie de demônio pronto para finalizá-lo. Mas para a sorte do garoto, era apenas Wan Xin, que estava dando risada porque a reação dele era muito lenta. Ele também dá risada, mas responde que não esperava que em apenas 2 anos a força da garota já estaria superior à dele. Porém, ele esteve parado por alguns anos. A garota pede para o irmão Hao que não ficasse triste, e completa dizendo que ela acreditava na capacidade dele. Ele responde a ela que estava bem e que realmente entendia a realidade. Por esse motivo, ele estava pegando tão pesado consigo mesmo, e pergunta a ela se a mesma não deveria estar praticando naquele momento. Ela diz a ele que tinha boas notícias, pois a mestra De Ying da Escola de Artes Marciais de Feng Yu havia aceitado ela como sua discípula, e ele responde que realmente era uma boa notícia. Wan completa dizendo que a coisa mais importante é que ela também havia prometido que daria a Feng uma chance de entrevista, e que talvez assim eles pudessem ir para a Escola de Artes Marciais Feng Yu juntos. Ao ouvir aquilo, o garoto fica surpreso, e diz que ela era uma das únicas das 4 famílias que poderiam entrar na escola, e pergunta se ele também realmente poderia ir junto com ela. Mas do nada eles ouvem alguém gritando que o continente Tianwu sempre havia falado com força, e aquela escola não foi feita para qualquer um entrar. Era a mestra de artes marciais de Ying que dizia que mesmo se começar de um ponto baixo, com o treinamento deles, qualquer um se tornaria com certeza uma pessoa forte. Mas ela completa dizendo que entrevistar o lixo da família Feng era uma completa perca de tempo, e que ele só servia para ficar em casa mesmo. Mas Wan grita para a mestra que Feng Hao estava assim apenas temporariamente, e diz que na verdade ele era extremamente talentoso e implora para que ela desse uma chance a ele. Mas o garoto fica muito furioso e pede para que Wan deixasse isso pra lá, pois ele conseguiria entrar por suas próprias forças, já que algumas pessoas nem sequer eram dignas de entrevistá-lo ou até mesmo ensiná-lo. Ao ouvir aquilo, a mulher fica extremamente irritada e diz que ele precisava tomar uma surra para que assim percebesse o quanto ele realmente era fraco. Automaticamente, Feng Hao se dá conta da intenção da mulher e percebe que ela estava tentando matá-lo. A mestra ataca Feng Hao, que fica se queixando de que ela era muito forte e que ele não conseguiria sequer segurar um único golpe. Mas fazendo muito esforço, o garoto dizia que não queria morrer e que tudo que ele gostaria de ser era forte. A princípio, a mestra achava que ele tinha apenas bloqueado seu golpe, mas ela se dá conta de que na verdade ele havia sugado todo o seu QI por completo, e ela não conseguia mais se retirar dali. Então grita para que Feng Hao parasse de absorver, ou então ele acabaria morrendo com um excesso abundante de QI. Mas com muita fúria, Feng apenas grita para ela que a partir de agora ela jamais ousaria subestimá-lo novamente. A mestra então observa que o corpo danificado de Feng Hao era como um poço sem fundo, e temia por sua vida estar em perigo se aquilo continuasse. E olhando nos olhos do Prota, ela consegue perceber que ele havia perdido a sua mente. Com a perca de controle de Hao, ela obtém uma brecha de tempo, então consegue atacar o garoto. Com o golpe, o pequeno Prota é arremessado para bem longe, e desesperada, Wan Xin corre para acudir o pequeno Feng, enquanto a mestra refletia que se Feng Hao não tivesse perdido a mente, talvez ela não tivesse sobrevivido àquilo, e com isso ela tem certeza de que o que estava no corpo de Feng realmente era muito diferente. A garota, muito preocupada com Feng, pergunta à mestra se ela tinha o matado, e a mesma responde que
ele não morreria assim, e avisa Wan dizendo que se ela quisesse ser a sua discípula, definitivamente ela não teria permissão para ter nenhum tipo de relacionamento com Feng no futuro, enquanto pequena estava em outro tipo de dimensão e sentia seu corpo muito pesado, se perguntando se tinha morrido e que lugar era aquele que ele estava. Ele sentia como se algo estivesse prestes a sair do seu corpo e causar uma enorme explosão, e na verdade é quase isso mesmo que acontece. Alguma coisa sai de dentro de seu corpo, porém com isso a situação apenas piora, e ali ele acredita que seu corpo realmente iria explodir. Uma explosão então acontece, e uma voz dizia que estava esperando há centenas de anos, e finalmente alguém havia o libertado. Aquela coisa agradeceu ao Prota pelo Kei que tinha servido de alimento para ele. O Prota começa a fazer várias perguntas, mas se dá conta de que aquele treco tem se alimentado dele desde que ele era criança. Porém ele responde ao Prota que deveria ficar agradecido por ter servido a ele. Afinal, ele era o único que poderia dar a Feng a chance de mudar a vida contra todas as possibilidades do mundo. Ao ouvir aquilo, Prota fica muito surpreso, se perguntando se depois de todos aqueles anos que fora tratado como lixo, ele finalmente poderia provar que era útil. Mas ao longo dos anos ele não havia feito nenhum progresso, e temia que aquela coisa fosse o que estivesse sugando seu Kei. Feng Hao então perde a cabeça e grita que por causa daquilo, ele havia se tornado um desperdício, e foi humilhado durante toda sua vida. Então grita para o bicho que saísse de seu corpo, e diz que não queria o ver nunca mais. De repente ele se levanta em seu quarto e fica se perguntando se aquilo na verdade não tinha passado de um simples sonho. Uma moça entra no quarto dele dizendo que finalmente ele tinha acordado, e pede para que ele não exagere nos treinamentos, pois por conta disso ele acabou desmaiando. Mas é claro que ele sabia que quem tinha causado seu desmaio era ninguém menos, ninguém mais do que a mestra de Ying. A moça na verdade era a mãe de Feng, e ele a pergunta quem tinha o trazido de volta para o clã. Sua mãe responde que havia sido de Ying, a mestra, e completa dizendo que quando Feng encontrá-la novamente deveria agradecê-la. Ele acreditava que só tinha sido trazido de volta ao seu clã graças a Wan Xin por ter implorado a mestra, e definitivamente ele não iria agradecer a ela. Então o Prota diz a sua mãe que não gostava daquele tipo de pessoa e que não a queria ver, nem sequer agradecer, mas sua mãe pede para que ele não seja tão impulsivo. O pai de Feng entra no quarto dizendo que Wan tinha sido aceita como discípula e que isso era um grande evento na cidade de Wulan, e como Feng Hao era o futuro mestre da casa Feng, ele não poderia perder o cerimonial. O real problema é que Feng não conseguia esquecer, muito menos deixar o ódio que sentia pela mestra de lado. O pai de Feng põe a mão sobre seus ombros e diz que não sabe o que houve com ele, mas ele sempre deveria se lembrar que os homens da família Feng jamais abaixariam a cabeça para os outros. Então Feng Hao afirma a seu pai que ele iria manter isso em mente com toda certeza. Já na cerimônia, as pessoas mais velhas comentavam e comemoravam pela admissão de Wan Shan da escola de artes marciais, mas algo de repente para todos ali. Era a família Feng que finalmente tinha chego para a cerimônia. O pai de Hao pede desculpa pelo atraso deles, mas parabeniza a garota, que fica realmente muito contente ao ver Feng Hao ali, e corre perguntar ao Prota se ele estava bem. O pai de Wan Shan grita a ela que ela era uma aluna da escola Feng Wei, e diz que não era nada adequado ela conversar com aquele inseto desprezível, e dizia que isso era para proteger a identidade dela. Mas Shan fica muito irritada e diz a seu pai que Feng já havia salvo a sua vida antes, e então não permitiria que seu pai falasse aquelas coisas de Hao. O pai dela então se aproxima do mestre Feng e diz para que ele cuidasse de seu filho Hao, para que então não desse mais em cima de sua filha, e que se Feng não fosse capaz de ensinar isso a Hao, ele mesmo ensinaria. E então Deng vê Feng Hao ali e começam a lutar um contra o outro, e o velho então aproveita para dizer que por isso não era agradável ver Feng Hao ali. Do nada alguém grita que Deng tinha provocado Feng Hao, e que a lâmina do vento havia atingido o joelho de Hao, e por esse motivo o Prota já deveria estar morto, mas ele era forte o suficiente para sustentar o seu corpo, e além de tudo isso ele ainda lutava com os olhos como se a morte não importasse. E era claro que Feng Shen também havia notado o que aconteceu com Feng Hao. O mestre Feng então diz a Deng que seu filho nunca tinha causado problemas a ela, então qual era o motivo dela ter atacado sem motivo algum. Mas antes mesmo de terminar de falar, a lâmina de vento da mestra Deng estava 2 vezes maior do que a de antes. Existia uma comparação entre diferentes clãs no escuro. Naturalmente, a mestra Deng não poderia ser interrompida. As pessoas dali então só poderiam mesmo era assistir. Deng então diz que pensou que Shen teria mais habilidades, mas pelo visto ele era tão fracassado quanto teu filho. Então Feng Shen diz que estava disposto a pedir à mestra Deng um duelo mano a mano. E a maluca pula para cima dele dizendo que se ele queria tanto morrer, ela iria ajudá-lo a realizar o seu desejo. E a pequena Wan, presenciando tudo aquilo, grita para que sua mestra tivesse misericórdia dos Feng e que não os machucasse. E com toda a pressa do mundo, lá estava Wan Shi, preparada para usar o seu corpo para bloquear os ataques de sua mestra. Porém, Feng Hao não consegue ficar na sua e pula para cima de Deng com toda a fúria, perguntando se ela havia se esquecido do que tinha acontecido na noite passada. E na mesma hora, Deng congela e ficava se perguntando se Feng Hao teria capacidade de controlar aquele monstro que habitava o corpo dele. Porém, Feng Hao se lembra que tinha perdido o controle de sua mente naquele dia, e definitivamente isso não poderia se repetir ali na frente de todo mundo. A mestra então congela e diz que dessa vez ela deixaria eles ir embora, mas diz a Xin que ela tinha que ser a sua companheira, por isso tinha aceitado ela como sua discípula, e completa dizendo que se Feng Hao continuar ali, depois não adiantaria culpá-la por ser impiedosa. O pai de Xin então vai até a mestra e diz que sua filha ainda era muito jovem e ignorante, e pede para que ela a perdoasse. Enquanto isso, as pessoas que estavam ali presentes murmuravam sobre Xin ser realmente muito poderosa e ter um futuro ilimitado. Então um deles pergunta se Feng Hao não era mais um inútil fracassado, e Feng Hao lá da porta grita para que Deng o escutasse, e que o que ela tinha feito hoje, a vergonha que ela
ela trouxe a sua família. Ele devolveria 2 vezes pior dali a 3 anos. Ela então responde que levou 6 anos para chegar ao nível de uma grande mestra marcial, mas que ele subiu até ali e desafiou ela, e ainda foi humilhado, e mesmo assim queria desafiá-la dali a 3 anos. Porém o prota chama de asquerosa, e diz que não precisava tirar vantagem de alguém como ela, e que se ela não tivesse arregado, e também não tivessem tantas pessoas ali, ele definitivamente teria matado. Mais tarde, Feng Hao estava deitado e se lembrando de como o ancião agora estava humilhando ele e seu pai, e dizia também que agora toda a cidade estava espalhando, que a família Feng não tinha valor algum e não passavam de lixos. O ancião também disse que tudo que eles conseguiram trazer à família era a vergonha de sair nas ruas. O ancião, após chamar por eles, disse que cada movimento que eles faziam representavam a reputação da família Feng, e aquilo não podia continuar daquele jeito. Então ordena para reunir todas as pessoas da família Feng, pois em 3 dias nomeariam um novo líder para a família. Então ele termina perguntando a Feng Shen e Hao se eles o compreendiam, e os dois afirmam. Enquanto eles se retiravam, as pessoas comentavam que já tinha passado da hora de mudar o líder. Afinal, esses dois fracassados não passavam de uma vergonha. Feng Hao começa a dizer ao seu pai que estava arrependido, e que era um inútil realmente, pois tudo que ele conseguiu foi trazer desonra ao seu pai, e prometia a si mesmo que em breve ele faria com que todos ali pagassem. O pai de Hao então passa a mão na cabeça do garoto, e pede para que ele não fique se culpando, e acrescenta dizendo que acreditava nele, porque ele era seu filho, e sempre tinha sido seu orgulho. Após isso, o prota chega à conclusão de que naquele mundo, tudo tinha a ver com força, pois se você tinha força, então receberia tudo, e se não tivesse, nem mesmo dignidade você manteria por muito tempo. Mas enquanto Hao pensava em como é que ele faria para conseguir mudar sua vida, ele ouve uma voz dizendo que ele apenas precisava ser mais forte. Assustado e irritado, ele pergunta quem foi que disse aquilo, e manda vazar dali, mas a voz responde a Feng Hao que estava dentro dele, e na hora ele se lembra do monstro. Feng Hao, meio sem jeito, diz ao monstro que se ele estivesse correto, o mesmo tinha feito um ótimo trabalho na noite passada. O monstro responde a Feng que não precisava o agradecer, e que se Feng quisesse, ele poderia sair dali de dentro e ajudar o Feng a se tornar mais forte. Mas o garoto responde que ele só deveria meter o pé, já que tomou todos os remédios em seu lugar nos últimos anos. O bicho então responde ao prota que realmente tinha tomado todos os remédios, mas quem tinha o físico com artes marciais virtuais era Feng, e por isso disse que poderia ajudar o garoto, já que uma pessoa assim precisa praticar muito para se tornar um artista marcial. O Lombriga também informa que a maior característica do corpo físico, artes marciais virtuais, era que o QI no corpo não poderia ser recolhido. Portanto, indiferente do número de tentativas, ele demoraria muito para obter progresso. Também diz sobre uma técnica, Yanjue, que era um exercício especial para pessoas como Feng, e era claro, quanto mais poderosa a habilidade, mais perigosa seria, e quanto mais ele praticasse, mais mortal seria. O bicho então completa dizendo que Feng Hao não precisava ficar resmungando que seria forte, que treinaria, afinal a fraqueza não era diferente da morte. Feng então diz que não tinha muito tempo, e que quando chegar a hora usaria toda a sua energia para enfrentar a mestra, pois ele era o orgulho de seu pai e viveria a sua expectativa. Então a fera diz que decidiu que ensinaria Feng Hao, mas pede para que o garoto não se assuste com sua forma, e nesse exato instante alguma coisa começa a pular para fora do corpo de Hao. Era uma dor insuportável que parecia mais como se seu corpo estivesse sendo rasgado no meio. A coisa então diz a Feng para que se acalmasse, e agora poderia abrir os olhos, pois ele já estava fora. Ao ver aquilo, Feng não conseguia entender, e muito menos acreditar no que era aquilo. Parecia mais como uma fadinha fofinha que dizia a ele que seu nome era Lao Lao, mas Feng não poderia chamar assim diretamente. Ela informa a Feng que ele teria de chamá-la de mestra, então pede para que ele se ajoelhe e a adore. O prota então diz a ela que estava sob muita pressão e estava se sentindo mal, por isso ele precisava retornar para casa, mas pede para que a coisinha o perdoasse. Porém, quando Feng se vira e estava prestes a se retirar dali, ele se depara com um livro de habilidade Chuan bem em sua frente. A habilidade Chuan era de alto grau, definitivamente a habilidade mais alta da cidade de Yulan. Então, como aquilo poderia estar jogado assim no chão? Em um tom de deboche, Lao Lao pergunta se alguém tinha visto a sua técnica de baixo nível, que ela usava como calço para o pé de sua mesa. Mas quando Feng Hao pula para pegar aquele tesouro, Lao Lao puxa o livro para si, fazendo com que o bocó caísse de cara no chão. Lao Lao continua debochando, perguntando se Feng Hao não tinha ido embora. Então, qual seria o motivo dele estar ali comendo terra em sua frente? Assustadaço, Feng Hao pergunta a ela como é que ela poderia ter um livro secreto daqueles consigo. Ela pergunta por que ele estava eufórico e se aquilo era realmente precioso. Afinal, ela só usava aquilo para fazer chá. E sem paciência, Hao grita para que Lao Lao não ficasse fazendo piadinhas com a cara dele. Existiam 3 tipos de manuscritos secretos na terra do continente Tianwu. Não haviam dúvidas que a habilidade do corpo forjado era usada para refinar o corpo dos praticantes, e o método de Yuan era a abreviação do segredo sendo usada para controlar o redemoinho de Yuan no corpo. O nível do método secreto determina a quantidade que uma pessoa poderia dominar. E artes marciais. A força dessa arte também era uma chave para a força pessoal, e esse manuscrito poderia deixar uma pessoa com um poder lendário e explosivo. E os 3 tipos de livros secretos eram divididos em graus, do pior ao melhor, sem grau: amarelo, Yuan, terra e celestial. Feng sabia que as artes marciais de sua família estavam apenas no nível baixo do grau amarelo, e o nível mais alto das artes marciais era o grau amarelo de nível alto. Ainda debochando, Lao Lao apresenta mais um punhado daqueles livros amarelos, e diz a Hao que usava todos para fazer o seu chazinho. Feng Hao então a chama de mestra, e pede para que ela o aceitasse como seu discípulo, e como forma de devoção ele suportaria todos os sofrimentos no futuro. Ajoelhado, Hao diz que se sentia honrado em servi-la como sua mestra, e pergunta educadamente se poderia perguntá-la de quem
quem ela se tratava. Lao Lao então começa a gritar de alegria, dizendo que finalmente tinha um discípulo, enquanto Feng Hao ficava se perguntando como uma criança como ela poderia ser uma mestra. Lao Lao então diz a Feng que ele não precisava saber quem ela era, pois agora ela seria sua mestra, e pergunta a ele se somente aprendendo Yanjue ele poderia realizar o acordo de 3 anos. Ele simplesmente pergunta à mestra Lao Lao como é que alguém como ele poderia praticar essa técnica. Ela então diz a ele que deve aprender as habilidades do manuscrito secreto primeiro, pois assim ele conseguiria melhorar a sua força corporal. Caso contrário, quando ele iniciasse as artes marciais virtuais, ele morreria. E ele, ainda ajoelhado, diz que com toda a certeza do mundo e respeito, ele seguiria as instruções da mestra. E poucos dias depois, lá estava Feng Hao praticando. Aquilo que ele estava praticando era a habilidade de grau amarelo. Ele só estava praticando a respiração de acordo com as instruções, e já sentia bastante dificuldade. Enquanto isso, os alunos ficavam zombando dele, dizendo que não fazia sentido ele ainda ficar se posicionando como lutador. Um deles diz que um perdedor sempre será um perdedor, e se vira dizendo que não valia a pena perder tempo com um lixo daqueles. Mas quando eles se viram, um enorme estrondo acontece, deixando os malucos extremamente assustados. Eles então começam a se perguntar o que é que estava acontecendo, e se perguntam também se alguém tinha rompido. Era a Feng Hao que não esperava que romperia para o 3º nível tão de repente, e diz à mestra que ela realmente não tinha o enganado. Enquanto isso, os alunos ficavam se perguntando como era possível ele ter rompido, já que ele não passava de um simples fracassado. Mas o mestre, ao ver os alunos ali parados, ordena para que voltassem a praticar, enquanto ficava se perguntando o que tinha acontecido com Feng Hao, já que ele não rompia há muito tempo. Por esse motivo, ele precisava comunicar o novo líder da família Feng. Ele então corre desesperadamente para os mestres e se ajoelha dizendo que Feng Hao havia rompido pela manhã. Eles ficam muito surpresos com o rompimento de Hao e perguntam se dessa vez havia acontecido alguma coisa normal. Então ele responde que Feng Hao estava praticando uma habilidade marcial de fundamento diferente do normal. O pai de Hao pergunta o que é que ele estava querendo dizer com diferente. Ele então começa a explicar que o seu conjunto de técnicas práticas poderiam exercer a resistência física e controle da força ao mesmo tempo, e deixa todos ali assustados, ao dizer que isso deveria ser no mínimo uma habilidade de alto nível amarelo. O ancião então diz que só havia um manuscrito secreto da técnica de alto nível amarelo na família Feng, e o que eles tinham se tratava apenas do secreto marcial. Os alunos então ficam se perguntando como Feng havia se tornado tão feroz assim do nada, e que provavelmente era uma coincidência, com certeza não tinha nada a ver com a habilidade de nível alto amarelo. O ancião pensava que realmente existia a possibilidade de se tratar de um manuscrito secreto de grau amarelo, porém ajudaria Feng Hao assim que mudasse o mestre da família Feng. O ancião então chega em Feng Hao e pede para que o garoto o acompanhasse, pois aquilo não deveria ser feito em público. E em pensamentos, Feng Shen dizia ao seu filho que sabia que ele conseguiria, e estava muito orgulhoso. Mais tarde, Feng Hao pedia para sua mestra sair, pois precisava muito conversar com ela. Ela então aparece e pergunta a ele o que é que ele pensava que estava fazendo, ao interromper o sono dela. Hao começa a dizer que, embora a habilidade que ela tenha dado a ele fosse poderosa, ele estava muito exausto depois de praticá-la por pouco tempo, e que ele não poderia esperar até que estivesse recuperado, pois isso seria tempo desperdiçado. Ela então responde a ele que o seu corpo era muito fraco, então naturalmente possuía uma certa limitação, e com os olhos cheios de lágrimas, Feng Hao diz que a mestra era muito inteligente, então ele acreditava que ela deveria saber alguma opção para isso. Ela então responde ao garoto que estava lisonjeada pelo elogio, e pergunta se ele já tinha ouvido falar dos alquimistas. Pensativo, o pequeno Hao responde que em sua cidade, na verdade, já surgiram alguns boatos sobre isso. Ela então explica para Feng que no continente Tianwu existiam 2 tipos de profissões, alquimista e mestre do veneno, além de serem também praticantes marciais. O alquimista era a profissão mais nobre em Tianwu. Essa função tratava doenças e machucados, não importava qual o nível de cultivo fosse. Para se tornar um alquimista, você deve ter um manuscrito secreto, e de acordo com os manuscritos da alquimia, é preciso engolir o remédio e condensá-lo em seu corpo. É claro que a quantidade de recursos necessários para produzir pílulas era enorme, por isso o manuscrito secreto também era, além de tudo, um grande tesouro. Lao Lao então pergunta a Hao se os manuscritos da alquimia e do mestre do veneno eram raros, e por qual motivo eles eram de áreas tão diferentes. Antes que ele respondesse, a mestra diz que como não usaria o manuscrito, daria a Hao o manuscrito do deus da alquimia, para que ele enfim deixasse ela dormir em paz. Assim que ela entrega o manuscrito na mão de Feng, o garoto começa praticamente a transcender. Hao diz para perguntar para Lao Lao se aquilo ali tornaria ele um alquimista lendário, mas quando ele abre o pergaminho ele se surpreende e grita para a mestra perguntando se ela estava ludibriando ele. Afinal, aquilo ali estava em branco. Ela então chama Feng de estúpido por pensar que alguém teria a capacidade de ler aquilo assim, e termina dizendo que somente pessoas com artes marciais virtuais poderiam ler aquilo e controlá-lo. No mesmo instante, Feng Hao pergunta a ela se não era isso que ela tinha dito que ele possuía. Ela responde que se ele derramasse o seu sangue em cima do pergaminho, teria então a resposta que ele tanto procurava. E ele fica meio em dúvida, mas responde à mestra que então tentaria fazer isso. E assim que Feng derruba o seu sangue, imediatamente surge uma luz extremamente forte e radiante, fazendo com que ele fechasse os seus olhos. E assim que Feng Hao abre os seus olhos novamente, ele consegue enxergar todos os elixires e as fórmulas sintéticas. Ele começa a comemorar dizendo que era realmente surpreendente, pois agora ele só precisava se concentrar. A mestra então diz a ele para que segurasse a onda e parasse de exibir o pouco conhecimento que ele tinha acabado de adquirir em sua frente, enquanto Hao pensava o quanto a sua mestra realmente era muito implacável. Meio sem graça então, Feng Hao pede à mestra alguns elixires, pois ele queria testar as suas habilidades de alquimia, mas ela nega dizendo que o elixir era o lanchinho da noite dela. Então Feng Hao resmunga que já que
era assim, aquele pergaminho tinha sido completamente inútil para ele. Ela simplesmente responde dizendo que não sabia como era possível existir um aluno tão estúpido como Feng Hao. Ela então diz a ele que o Shudan na farmacopeia não precisava de ingredientes de alto nível, embora o efeito de apenas curar fosse mais do que o suficiente para Hao. Quando ele finalmente encontra a fórmula, Lao Lao já havia desaparecido, e ele fica refletindo que ela parecia mais com um fantasma, mas estava decidido que compraria as ervas no dia seguinte. Hao então chega no mercador e pergunta a ele se poderia pagar apenas com as 50 pilas que ele tinha ali. O cara responde que na verdade eram 80, mas como Feng Hao era muito magro, ele faria por 50. Mas enquanto Feng Hao se retirava dali, alguns alunos chegam zoando com a cara dele, por seu pai ter perdido o cargo de líder. Então todos ali se reúnem para ficar zombando e humilhando Feng Hao, dizendo que ele e sua família eram todos fracassados. Ele responde zoando também que estava surpreso, pois hoje em dia não se precisava mais de coleira, já que tinha 4 cachorros ali em sua frente sem coleira. Mas Kui não gosta do que Feng Hao diz, e pergunta a ele quem ele pensava que era para dizer aquilo, e pula para cima do prota com toda a fúria, mandando ele ir para o inferno.